Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo ao nosso segundo encontro de Direito Constitucional aqui no nosso curso Dedicação Delta. Você sabe que nós teremos 6 aulas. A primeira versou sobre o tema Direitos e Garantias Fundamentais, uma teorização mais geral foi apresentada e hoje, neste encontro, eu sigo com o mesmo assunto, Direitos e Garantias Fundamentais, mas nessa parte 2 eu quero que possamos nos dedicar a tópicos mais específicos. E a gente vai começar conversando um pouco sobre o capítulo 3 desse título 2, que é referente ao tema nacionalidade, sempre tão constante nas provas de delegado. A gente vai conversar basicamente sobre o artigo 12 da nossa Constituição. E, como início aqui de conversa, eu preciso que você se lembre que no direito brasileiro nós reconhecemos duas espécies de nacionalidade. A primária, também chamada de originária, e a secundária, também conhecida como adquirida. Quem é detentor da nossa nacionalidade primária, originária, se torna brasileiro nato. Quem é possuidor da nossa nacionalidade secundária, adquirida, é brasileiro naturalizado. A gente vai começar tratando da nacionalidade primária e veja, cada país é absolutamente soberano para poder definir os critérios de aquisição da nacionalidade primária. Como é que alguém pode se tornar brasileiro nato? O nosso país definiu isso por meio do artigo 12, inciso 1º, estabelecendo alguns critérios que as pessoas devem preencher para poderem, então, serem reconhecidas como brasileiras natas. E o nosso critério central é o critério territorial, mas nós não o adotamos de forma isolada. Seguindo, aliás, uma recomendação internacional, ao lado do critério territorial, nós trabalhamos também com o critério sanguíneo, que deve ser associado a outros, claro. Por que isso? Porque queremos todos evitar um fenômeno que é o da apatridia, em que o sujeito não possui esse vínculo jurídico-político, esse vínculo de direito público, que é a nacionalidade, com nenhum Estado. Então, para evitar que alguém seja apátrida, os países tendem a mesclar critérios para que, então, um sujeito que não se enquadre naquele critério central, naquele critério primordial, possa tentar se enquadrar em algum outro e, assim, garantir essa nacionalidade, esse vínculo jurídico-político com algum determinado Estado. Pois bem, como eu lhe disse, os países são absolutamente soberanos para poderem definir seus critérios. Então, em certos países, até mesmo o matrimônio pode permitir a concessão da nacionalidade. Não é o nosso caso, nós trabalhamos com o que está no artigo 12, inciso 1º, que prevê, então, 4 diferentes caminhos para que alguém possa se tornar brasileiro nato. São 3 alíneas e 4 caminhos, porque, é claro, a redação da alínea C ela prevê 2 possibilidades distintas, o que significa, sem dúvida, que se a melhor técnica legislativa tivesse sido observada, esse artigo 12, em seu inciso 1º, não teria 3 alíneas, teria 4, porque, na verdade, são 4 os caminhos para que haja aquisição da nossa nacionalidade primária. Vejamos qual é o primeiro, que a gente chama de critério do solo, e o solis ou critério territorial. De acordo com esse dispositivo, é brasileiro nato quem nasce em território nacional. Então, quem nascer em nosso território é brasileiro nato via de regra. Esse critério comporta uma exceção que você vai ler comigo agora. Então, são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Quer dizer, o sujeito é brasileiro nato por ter nascido em nosso território, ainda que os pais sejam estrangeiros. Mas a exceção está na parte final, desde que estes não estejam a serviço do seu país. O que isso significa? Que se os 2 pais forem estrangeiros, e pelo menos um deles estiver aqui na República Federativa do Brasil, a serviço do seu país de origem, o critério territorial não vai incidir. Então, quando que eu não tenho a incidência do critério territorial? Quando que ele é excepcionado? Quando os 2 pais são estrangeiros e qualquer um deles ou ambos está aqui a serviço não de uma empresa privada, não de interesses pessoais, não a serviço de um outro país qualquer. Os 2 pais devem ser estrangeiros e qualquer um deles, ou os 2 evidentemente, está aqui na República Federativa do Brasil a serviço do seu país de origem. Na verdade, nós internalizamos um costume internacional, que existe também em outras legislações no direito comparado. Então, em regra, os países não se intrometem na nacionalidade da criança aqui nascida se os 2 pais são estrangeiros e pelo menos um deles está aqui, não a passeio, não trabalhando para uma empresa privada, não, por exemplo, cuidando de interesses particulares, está aqui a serviço do próprio país de origem. E aí, nós não entregamos nossa nacionalidade para uma criança nascida aqui nessas condições. E outros países trabalham da mesma forma, isso aqui não é algo específico da legislação brasileira, tá?
Então entenda, nosso critério base de concessão de nacionalidade é o territorial mesmo. Se o examinador na sua prova narrar que a criança nasceu em território nacional, você automaticamente liga seu alerta e pensa, o critério territorial deve incidir, então provavelmente ela será brasileira nata. E aí o que você vai procurar? Se a exceção está presente. Para confirmar a exceção, eu preciso que os dois pais sejam estrangeiros e que pelo menos um deles esteja aqui a serviço do país de origem. Cuidado, se esse pai é argentino e está aqui a serviço de uma empresa privada, a exceção não se aplica. Se o pai é norte-americano e está aqui a serviço do governo francês, a exceção não se aplica. Se o pai, no entanto, é boliviano e está aqui a serviço do governo da Bolívia, aí sim. Os dois pais são estrangeiros, um deles está aqui a serviço do país de origem, joia, o critério territorial não incide, tá bem? Mas esse não é o único critério por nós adotado. Trabalhamos também com o critério sanguíneo, mas é muito importante que eu já lhe avise que o critério sanguíneo sozinho não é suficiente para permitir a aquisição da nossa nacionalidade nata. Isso significa que a circunstância de o sujeito ser filho de pai brasileiro ou mãe brasileira não vai automaticamente conceder a ele a nossa nacionalidade originária. É preciso que ao critério sanguíneo seja associado a algum outro. Qual? Depende. Existem 3 caminhos, então, claro, eu vou lhe mostrar na sequência quais são os demais critérios que deveriam ser somados aqui para que a nacionalidade nata possa ser concedida. E um detalhe importante, quando eu digo que estamos adotando o critério sanguíneo, isso significa que o pai é brasileiro, nato ou naturalizado, ou então que a mãe é brasileira, nata ou naturalizada, ou então que ambos são brasileiros, natos ou naturalizados. O que eu quero lhe dizer com isso é que é suficiente que um dos pais seja brasileiro, o critério sanguíneo já incide. Um ou outro, ou evidentemente ambos. E que na realidade pouco importa se esse pai brasileiro ou se essa mãe brasileira é nata ou naturalizada. Faz diferença nenhuma, tá? Ah, então o pai é brasileiro naturalizado. Critério sanguíneo se fez presente? Sim. Caso algum outro critério possa ser associado ao sanguíneo, e eu vou lhe mostrar quais são, se isso acontecer, a criança será nata? Mesmo que o pai na origem seja brasileiro naturalizado? Sim, porque é brasileiro, uai. Então, o que eu estou buscando aqui é o critério sanguíneo. Eu preciso que o pai ou a mãe, um dos dois, seja brasileiro, nato ou naturalizado, tanto faz, tá? E o primeiro critério que eu vou somar ao sanguíneo é o chamado critério funcional. Perceba que ele é uma contraposição ao que vimos na exceção da alínea A. Porque, veja, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro. Repare isso. Nasceu no estrangeiro, logo eu já não aplico o critério territorial. Então, nasceu no estrangeiro, mas o pai é brasileiro ou a mãe é brasileira, tanto faz se nato ou naturalizado. Isso significa que eu já adotei o critério sanguíneo e qualquer um deles, não precisam ser os dois, qualquer um deles que é brasileiro, está lá no exterior, mas veja, não está a passeio, não está cuidando de interesses pessoais, não está trabalhando para uma empresa privada. Está no exterior a serviço da República Federativa do Brasil. Então, eu somei o critério sanguíneo ao critério funcional e a criança, neste caso, automaticamente é brasileira nata, tá? O que é o critério funcional? É desempenhar uma função ou prestar um serviço público de natureza administrativa, diplomática ou consular a qualquer dos órgãos da administração, centralizada ou descentralizada dos nossos entes federados. Então, estar a serviço da República Federativa do Brasil é cumprir o critério funcional, que significa desempenhar função ou prestar serviço público, de natureza diplomática, consular ou administrativa, aos órgãos da administração direta, descentralizada, tanto faz, tá bem? Bom, então veja, aqui há um resumo do que seria essa linha B. O sujeito nasceu no estrangeiro, então eu não apliquei o critério territorial, mas sendo filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, nato ou naturalizada, tanto faz, eu adotei o critério sanguíneo. E ao critério sanguíneo eu somei o critério funcional, tá bem? Agora repare o seguinte, muitos são os brasileiros que saem do nosso país e vão viver no exterior, não porque estão a serviço da República Federativa do Brasil. Às vezes foram em busca de uma vida melhor, estão lá para poderem se qualificar, estão no estrangeiro por interesses particulares, ou então trabalhando por uma empresa privada ou para o governo de outro país, tanto faz. Nesse cenário, a criança nascida lá no exterior, filha de um pai brasileiro ou mãe brasileira, que está lá, mas não a serviço do nosso país. Essa criança tem alguma chance de se tornar brasileira nata? Sim. Basta que ela seja registrada em repartição brasileira consular competente. Então,
simplesmente com o registro, eu consigo conceder a nacionalidade nata para essa criança. Repare, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, ou seja, já não vale o critério territorial, né? Então a criança nasceu no estrangeiro. Mas essa criança é filha de pai brasileiro ou mãe brasileira, então eu adotei o critério sanguíneo. Mas o critério sanguíneo sozinho nunca é suficiente, ele deve ser sempre somado a algum outro. Por isso, disse a Constituição, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, faz uma pausa aqui, porque o que vem a seguir, na verdade, representa um outro critério que a gente não precisa estudar agora. Vamos primeiro entender a hipótese do registro. Então, a criança nasceu no estrangeiro, mas é filha de pai brasileiro nato ou naturalizado, ou então é filha de uma mãe brasileira nata ou naturalizada, o que significa que eu adotei o critério sanguíneo, e essa criança foi registrada em repartição brasileira consular competente. Resultado, a criança é brasileira nata? É. Por quê? Porque foi registrada. O único detalhe que o examinador poderia apresentar aqui para criar alguma dificuldade neste ponto da matéria seria o reconhecimento de sua parte de que esse registro, essa possibilidade de registrar a criança nascida no exterior para ela se tornar nata, isso ficou suspenso durante um período na nossa história, do ano de 94 até o ano de 2007, ou seja, foram quase 15 anos de suspensão dessa possibilidade do registro. Entenda, quando a Constituição de 88 foi promulgada e publicada, essa possibilidade existia. Mas você deve se lembrar que nós passamos por um processo que foi o de revisão. Nossa Constituição passou por uma revisão que se iniciou logo no ano de 93. Na verdade, o artigo 3º do ADCT permitia que uma revisão fosse feita, mas tínhamos que esperar 5 anos a contar da promulgação da Constituição de 88 para que a revisão pudesse ser efetivada. Então, não precisávamos realizar a revisão logo que a Constituição completasse 5 anos. Esse era o período mínimo que deveríamos aguardar para que esse procedimento fosse, então, instaurado. Mas, de maneira bastante precipitada, a Comissão Revisional se reuniu logo no dia 7 de outubro de 93. Permaneceu estruturada por 237 dias. E sabe qual é o resultado desse trabalho? A produção de 6 míseras emendas revisionais. Melancólica essa produção, né? Mas enfim, 6 míseras emendas revisionais e algumas absolutamente inúteis. Uma emenda revisional, que foi a de número 3 de 94, resolveu então suspender o registro. Por quê? Porque no entendimento dos membros daquela comissão revisional da Constituição, estavam nascendo muitas crianças no exterior, filhas de pais brasileiros ou mães brasileiras, e essas crianças estavam sendo registradas e automaticamente ganhando a nossa nacionalidade nata, sem que soubéssemos se algum dia essa criança viria ao Brasil, sem que soubéssemos se essa criança conhecia a nossa cultura ou falava a nossa língua, coisas assim. Então, de forma muito mesquinha, a comissão revisional suspendeu a possibilidade do registro. Enquanto isso, continuaram nascendo crianças no exterior, filhas de pai brasileiro, mãe brasileira, e essa criança não podia ser registrada. Muitas delas se tornaram o quê? Apátridas, porque às vezes nos países, de local de nascimento, o país não entregava a nacionalidade pelo critério territorial. Países que recebem muito imigrantes, aliás, tendem a não entregar nacionalidade por esse critério, justamente para poderem evitar que o imigrante se fixe ao solo, Então, foi só em 2007, por meio de uma emenda constitucional, que aí foi a emenda constitucional 54, que eles resolveram rever essa situação. Essa emenda ficou até conhecida como emenda dos apátridas. E aí essa emenda restabeleceu a possibilidade do registro e ainda inseriu lá no ADCT o artigo 95, dando então uma solução para as crianças que nasceram nesse período, de junho de 94 a setembro de 2007, em que o registro esteve suspenso. Essa emenda ficou conhecida realmente como emenda dos apátridas, tá? Então tem aqui um esquema no nosso material, primeiro para você entender o período em que o registro ficou suspenso, e depois para fazermos a leitura do artigo 95, que diz que os nascidos no estrangeiro, durante o período em que o registro não podia acontecer, junho de 94 até setembro de 2007, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, poderiam ser registrados em repartição diplomática ou consular brasileira competente, se a criança ainda estava no exterior, ou então em ofício de registro, se a criança já estivesse residindo aqui na República Federativa do Brasil. Bastava isso, bastava registrar, tá? E aí resolvia a questão. Tudo bem? Bom, antes de eu lhe ensinar o quarto e último caminho para alguém se tornar brasileiro nato, eu queria só aproveitar esse slide para poder comentar algumas coisas com você, que são interessantes para o nosso estudo. Em primeiro lugar,
Lembre-se que a revisão constitucional era um mecanismo precário e temporário para modificarmos a Constituição segundo um rito bem mais simples do que aquele que hoje encontramos no artigo 60 para fazermos emendas constitucionais. Então, aquele momento da revisão, que era um momento único, tinha que ter sido melhor aproveitado, porque as emendas revisionais elas eram aprovadas em sessão unicameral, né, uma sessão do Congresso Nacional, por maioria absoluta. Hoje, para você aprovar uma emenda constitucional, não é, de acordo com o artigo 60, e esse é um mecanismo perene de reforma da nossa Constituição, está lá no 60, eu preciso de sessão bicameral, 2 turnos em cada casa, maioria de aprovação de 3/5, né, a gente usa até o conjunto aqui numérico de 2, 2, 3, 5, para lembrar que a sessão é bicameral, que são 2 turnos em cada casa e que a maioria de aprovação é de 3/5, né? Enfim, era muito mais simples termos aprovado emendas revisionais que pudessem reestruturar alguns aspectos da Constituição. Mas para sabermos quais seriam esses temas que demandariam as emendas revisionais, precisaríamos ter aguardado um pouco o tempo passar, até para entendermos quais eram os dispositivos que careceriam de alguma mudança nesse sentido, né? Mas enfim, a revisão aconteceu para a doutrina amplamente majoritária. O artigo 3º do ADCT está com a aplicabilidade esgotada, com a eficácia exaurida, porque ele já produziu os seus efeitos e já se exauriu, então, tá? Aliás, essa é uma característica de normas do ADCT. O que eu tenho no ADCT, que é o ato das disposições constitucionais transitórias? No ADCT eu tenho disposições constitucionais, ou seja, no ADCT eu tenho normas constitucionais, mas elas têm esse caráter transitório, o que significa que um dia, no futuro, viu, ainda vai demorar, mas um dia, todo o ADCT não passará de uma mera lembrança, de uma reminiscência histórica, tá? Então, por isso, as normas que têm esse caráter transitório se esgotam, a eficácia se exaure. Por quê? Porque simplesmente o que estava previsto naquele dispositivo é realizado. Então, por exemplo, essa revisão constitucional do artigo 3º, se você olhar o artigo 2º, ele fala de um plebiscito que também aconteceu no ano de 93, em que mantivemos nossa forma de governo republicana e nosso sistema de governo presidencialista, votamos pelo continuismo, pronto, o plebiscito já aconteceu, tudo bem. Os artigos 14 e 15 do ADCT, por exemplo, o artigo 14 pegou Fernando de Noronha, que era um território federal, e determinou sua reincorporação ao estado de origem, que é Pernambuco. O artigo 15 pegou 2 antigos territórios federais, Amapá e Roraima, e converteu em estados-membros da federação. Então, esses artigos já se realizaram. E é muito importante se reconhecer isso, que o ADCT traz normas constitucionais que têm a mesma hierarquia normativa daquelas que estão na parte dogmática permanente, que começa no artigo 1º, vai até o 250. Mas, apesar disso, de serem normas constitucionais, com a mesma hierarquia normativa do que aquelas que estão na parte permanente, as normas do ADCT têm esse caráter transitório, que significa que elas passam, não é? Isso é importante, tá bom? Não sei se eu falei isso na outra aula, mas enfim, quando você olha para a nossa Constituição, você vê um preâmbulo, parte dogmática permanente e ADCT. Preâmbulo não traz normas constitucionais. Aliás, o preâmbulo não é norma jurídica, não é norma constitucional. Ou seja, não serve de parâmetro para a gente realizar o controle de constitucionalidade, não tem que ser reproduzido obrigatoriamente nas constituições dos estados, porque o preâmbulo não é norma jurídica. O Supremo decidiu isso na ADI 2076. Em especial porque o nosso preâmbulo diz o quê? Que a Constituição está sendo promulgada sob a proteção de Deus, né? Então, o entendimento do preâmbulo é esse. É uma norma que tem importância política, histórica, seria uma carta de intenções do Constituinte para nós. Mas dizer que é norma jurídica, que tem força normativa, esqueça, tá? Então, a Constituição realmente é representada pela parte dogmática, do artigo 1º ao 250, e pelo ADCT, tá bom? Enfim, queria comentar isso só para não deixar passar essa oportunidade de falar do ADCT. Mas a gente tem que seguir, porque eu lhe disse que eram 4 os caminhos para alguém se tornar brasileiro nato. Já vimos os 3 primeiros e agora vem o último, que diz assim: são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, aqui nós temos o seguinte: a criança nasceu no estrangeiro, mas a criança é filha de pai brasileiro nato ou naturalizado, ou então a criança é filha de mãe brasileira nata ou naturalizada, ou os 2 pais são brasileiros. Mas esses pais não estão lá a serviço da República Federativa do Brasil. E esses pais não registraram a criança. Muita gente não registra, não procura a repartição consular competente.
Tá certo. O que essa criança pode fazer para um dia ser brasileira nata? Ela vai ter que cumprir outros 2 critérios. O primeiro é, um dia, com qualquer idade, vir a residir na República Federativa do Brasil. E o próximo critério é, estando aqui, residindo aqui, quando atingir a maioridade, comparece perante a Justiça Federal e faz a chamada opção confirmativa. Mas essa opção, por ser personalíssima, só pode ser feita depois que o sujeito já atingiu a maioridade, tá? Então, aqui está a reunião de critérios. Nasceu no estrangeiro, joia, eu não aplico o critério territorial. Mas sendo filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, eu adoto o critério sanguíneo, associo o critério sanguíneo ao residencial e a necessidade de o sujeito fazer a opção confirmativa, que por ser uma opção personalíssima, só pode ser realizada depois que o sujeito atinge a maioridade. Então, imaginemos 2 diferentes cenários. Cenário número 1. A criança veio para cá com 10 anos, já cumpriu o critério sanguíneo e já está cumprindo o residencial. Já pode fazer a opção confirmativa? Claro que não. Tem que esperar ter 18 anos. Então, enquanto ela está aqui, menor de idade, já que ela cumpriu 2 critérios, o sanguíneo e o residencial, nós vamos tratá-la como se ela fosse brasileira nata até ela atingir a maioridade. Quando ela atingir, ela vai ser registrada naquele livro verde do cartório, né, famoso, é o livro de registros provisórios. Ao atingir a maioridade, ao completar, digamos, os seus 18 anos, aquela nacionalidade vai ficar suspensa, aguardando que aquela pessoa faça perante a Justiça Federal a opção confirmativa, que ela vai fazer se quiser, porque é uma opção. Até porque, às vezes, ela opta pela nossa nacionalidade e isso implica na perda de alguma anterior que ela já tenha. Não são todos os países que admitem o fenômeno da polipatridia, que permitem que o sujeito possua mais de uma nacionalidade. Não são todos os países que permitem, tá? Então, enfim, a criança, se veio para cá menor de idade, é tratada como se fosse brasileira nata até atingir a maioridade, quando então a nacionalidade fica suspensa. Fica sob condição suspensiva, né? Basta fazer a opção. Agora, se por acaso vier para cá já com 20 anos de idade, cumpriu 2 critérios, basta comparecer à Justiça Federal e cumprir o terceiro. Então, a gente não vai tratá-la como nada, né? Vai tratá-la como, sei lá, estrangeira que ela seja ou apátrida, até que ela queira realmente usufruir da nossa nacionalidade nata, tá bom? Enfim, aqui eu fiz um resumo para você poder olhar e também te inspirar a montar suas fichas, né? Eu acho que isso aqui sempre é válido. Então, para a nacionalidade primária, eu tenho um critério territorial, que sozinho já permite que a pessoa adquira a nossa nacionalidade nata. O critério sanguíneo tem que ser somado a outros, né? Ou eu somo com o critério funcional, ou com o registro, ou com o critério residencial, mais a opção confirmativa. Beleza? Enfim, então você já sabe como alguém se torna brasileiro nato. Agora a gente vai falar um pouco da naturalização. E o primeiro detalhe que eu preciso que você se lembre aqui é o seguinte: a naturalização ela pode ser de 2 tipos. Existe a naturalização expressa, que depende de uma manifestação inequívoca de vontade do sujeito, e de outro lado existe a naturalização tácita, também conhecida como grande naturalização, em que o sujeito é naturalizado caso ele não se manifeste contrário a este cenário. Então, é uma naturalização tácita, que normalmente os países usam quando o número de nacionais é inferior ao desejado. Então, para incrementar o elemento pessoal daquele Estado, o povo daquele Estado, o país adota a naturalização tácita. Na nossa atual Constituição, nós só trabalhamos com naturalização expressa. A naturalização tácita já não existe em documento constitucional brasileiro há muito tempo, tá? Mas já tivemos previsão de naturalização tácita em 2 documentos constitucionais nossos. Aliás, os 2 primeiros. A nossa primeira Constituição histórica, que foi a de 1824, uma Constituição cuja forma de governo era monárquica, a forma de Estado era unitária, previa, por exemplo, poder moderador. Não era uma Constituição rígida, era uma Constituição semi-flexível. Então, esse documento imperial ele tem múltiplas particularidades. E uma também essencial é a seguinte: na Constituição de 1824, nós trabalhamos com o fenômeno da grande naturalização, ou seja, adotamos naturalização tácita porque o artigo 6º dizia que são cidadãos brasileiros todos os nascidos em Portugal e suas possessões, que sendo já residentes no Brasil na época em que se proclamou a independência das províncias onde habitavam, aderiram a esta expressa ou tacitamente pela simples continuação de sua residência. Então, quem estava aqui quando foi proclamada a independência, aderiu, mesmo que de forma tácita, mantendo a sua residência aqui. Então, se tornou o quê? Brasileiro, tá? Desculpe.
Mas isso foi a nossa primeira Constituição histórica, de 1824. E depois, a nossa primeira Constituição republicana, que foi a de 1891, previa que eram cidadãos brasileiros os estrangeiros que estavam no Brasil quando da proclamação da República. Se eles não declararam dentro de 6 meses depois de entrar em vigor a Constituição, o ânimo de conservar a nacionalidade de origem. Então, quer dizer, eles foram naturalizados. Se você pesquisar, pode ter gente na sua família, se é uma família de imigrantes, né, você procura assim na origem, deve ter gente que se naturalizou desse modo. Na minha família tem. Quem foi naturalizado, inclusive uma troca de sobrenome na minha família, né, pelo lado materno, por causa dessa naturalização tácita que foi, então, determinada na primeira Constituição Republicana, tá? Enfim, então hoje no Brasil nós só trabalhamos com a chamada naturalização expressa, eu vou te mostrar quais são os casos, mas antes eu queria abrir um parênteses para poder traçar alguns comentários sobre esses documentos constitucionais aqui. Já falei um pouco da Constituição de 1824, mas tem um detalhe adicional sobre ela que eu quero mencionar. Se no seu edital de delegado o examinador cobrar poder constituinte originário, seria muito interessante que você soubesse que o poder originário pode ser de duas espécies. O poder originário é o poder responsável pela elaboração da Constituição do país. É um poder titularizado pelo povo, não se esqueça disso. Poder originário é poder do povo, responsável pela elaboração da Constituição. Agora, o poder originário pode ser de duas espécies. Ou o poder constituinte originário é fundacional, também chamado de histórico, ou ele é pós-fundacional, também chamado de revolucionário. Poder originário é fundacional ou histórico quando ele elabora a primeira Constituição histórica de um determinado país, tá? Ou seja, aquela que funda o Estado Nacional, que faz o Estado Nacional surgir. Aí é o poder originário, histórico ou fundacional. No nosso caso, foi a Constituição Imperial de 1824. É possível que no país só exista essa única manifestação do poder originário. Por quê? Porque não surgem outros momentos constituintes para que uma outra espécie de poder originário se manifeste. Então, por exemplo, os Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos, a Constituição foi então apresentada em 1787, final do século XVIII. E esse mesmo documento constitucional do final do século XVIII, que por acaso é a primeira Constituição escrita da história, de 1787, é o documento que rege aquele país até hoje. Então, os Estados Unidos da América, ao menos por enquanto, eles só tiveram um único documento constitucional com mais de 200 anos de existência, tá? Agora, em muitos outros países, múltiplos momentos constituintes aparecem depois desse primeiro. E aí nós temos o poder constituinte originário se manifestando na sua vertente pós-fundacional ou revolucionária. No Brasil nós tivemos, claro, muitos outros momentos constituintes. Então tivemos a Constituição de 1891, a de 34, a de 37, a de 46, a de 67, a de 69 e a atual, que é de 88. Tá bem? E aí falando da Constituição de 1891, nós tivemos um decreto número 1, que é de 15 de novembro de 1889, que proclamou a República provisoriamente como forma de governo, adotou a Federação provisoriamente como forma de Estado. Essas escolhas elas foram formalizadas na Constituição de 1891, que então é a nossa primeira Constituição republicana, tá bom? Então, enfim, desde a Constituição de 34, nós não trabalhamos com grande naturalização ou naturalização tácita. Só temos naturalização expressa e aí ela pode ser de dois tipos, a ordinária e a extraordinária, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, tem muito aluno que não entende, mas é possível que o sujeito siga esses dois caminhos, porque às vezes ele tenta se naturalizar pela via ordinária e não consegue. Mas aí depois ele preenche os requisitos para naturalização extraordinária, que demandam, por exemplo, que ele já esteja em nosso país há mais tempo, mais de 15 anos ininterruptos, aí ele pode tentar se naturalizar na via extraordinária, não tem problema. Mas um primeiro caminho é a via ordinária. Então, o artigo 12, inciso 2, vai tratar da naturalização em duas alíneas, alíneas A e B. Você já sabe que a naturalização é sempre expressa e que existem aqui duas possibilidades, a ordinária e a extraordinária. Começando então com a naturalização ordinária. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Então vamos lá, eu vou ter que dividir a naturalização expressa ordinária em duas, para você poder entender melhor, porque realmente aqui nós temos dois diferentes cenários.
O ideal é que fossem também parte de alíneas diferentes. Então, esse inciso 2, se óbvio a melhor técnica legislativa tivesse sido observada, ele teria 3 alíneas. Mas a nossa Constituição foi construída às pressas, então depois a gente que se vire para interpretar e também lhe ensinar os meandros aqui dessa redação do Constituinte. Mas é problemática. Então a primeira parte é essa aqui. São brasileiros naturalizados os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira. Exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, sempre que a gente falar de naturalização expressa ordinária, você vai dividir os estrangeiros em 2 grupos. Quem for originário de país que fala a língua portuguesa, veja, não é a pessoa que aprendeu português, não. O sujeito é polonês, fala português, ele vai entrar nesse grupo? Não. O país tem que ser originário de país que fala a língua portuguesa, porque isso indica o quê? Que esse país também foi colônia de Portugal como o nosso, ou então o sujeito é português, né? Então, quem vem de Portugal, ou de qualquer país que tenha sido colônia de Portugal, que é país que fala língua estrangeira, só tem que comprovar 2 requisitos. Nós vamos facilitar a naturalização para essas pessoas em razão dos laços culturais e históricos que possuímos com elas. Então, para o sujeito que é originário de um país que fala a língua portuguesa, a gente só vai exigir que ele comprove residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Isso vai ser suficiente para ele se naturalizar. Agora, se ele é estrangeiro, originário de qualquer outro país, aí qual é o cenário? Se ele é estrangeiro, sendo originário de qualquer outro país, o cenário é, ele vai se naturalizar na forma da lei. Que lei é essa? A Lei Nova de Imigração, 3.445, que vai impor alguns requisitos para a naturalização, mas é muito difícil que isso seja cobrado em prova, salvo se o examinador coloque essa lei de forma expressa no edital. Em geral, o que ele cobra é esse inciso 2 com a linha A. E aí, por isso, cai muito mais quem é originário de país de língua portuguesa, porque os 2 requisitos a serem comprovados já estão colocados aí, e quem é originário de país que fala qualquer outra língua, tem que se naturalizar na forma da lei. Que lei? A Lei de Imigração, né? Agora, um detalhe que a doutrina indica aqui que eu acho que você tem que saber é o seguinte. Veja só. Segundo entendem os constitucionalistas, o fato de o sujeito preencher os requisitos que concederiam a ele a nacionalidade primária não significa que ele vá necessariamente obtê-la. O nosso Estado é que vai permitir ou não que ele adquira essa nacionalidade. Então, isso aqui é um ato de discricionariedade do Estado brasileiro. Então, vamos supor, o sujeito vem de Angola, é originário de país que fala a língua portuguesa, ele comprova que tem idoneidade moral e que já reside aqui há mais de 1 ano ininterrupto. E aí ele entra com um pedido de naturalização ordinária. Ainda assim, o nosso Estado pode negar. Por quê? Porque não existe direito público subjetivo à obtenção da naturalização ordinária. Tá bem? Beleza, então passou. Essa é uma possibilidade, se naturalizar nessa forma. Agora, existe a chamada naturalização extraordinária. Na extraordinária, o que nós temos é o seguinte: são brasileiros naturalizados os estrangeiros, de qualquer nacionalidade. Veja, não importa, né, a origem, de que país o sujeito vem. Quais os requisitos que o sujeito teria que comprovar para então se enquadrar nesse caminho da naturalização extraordinária? Então, tem que ser residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, não pode ter condenação penal desde que requeira a nossa nacionalidade. Então, quer dizer, já reside aqui há mais de 15 anos, de forma ininterrupta. O Supremo fala muito, residência não é permanência. O sujeito não tem que ter chegado aqui e fincado os pés no país por 15 anos ininterruptos. Às vezes, nesse período, ele fez viagens ao exterior para passear ou para trabalhar. Isso não significa que a residência dele tenha sido alterada. Ele continua residindo aqui, tá? A ausência de condenação penal e apresentação do requerimento de naturalização. Bom, aqui tem um detalhe interessante. Segundo dizem os autores, quando o sujeito comprova que preencheu esses 3 requisitos, não há discricionariedade para o nosso Estado em conceder ou não a naturalização. Por quê? Porque a própria Constituição diz, se ele reside aqui há mais de 15 anos ininterruptos e não tem condenação penal, ele será brasileiro naturalizado desde que ele requeira. Essa expressão, então, que eu sublinhei em amarelo aí para você, desde que requeiram, significa o quê? Que é suficiente que o sujeito tenha apresentado o seu requerimento. Então, existe
direito público subjetivo à obtenção da naturalização extraordinária, o que não existia quando falávamos da naturalização ordinária. Aqui existe naturalização extraordinária. Tá bem? Bom, fechamos então os caminhos. Você sabe quem é brasileiro nato, quem é naturalizado, só falta você conhecer quem tem a quase nacionalidade, que é o famoso português equiparado. Também em razão dos laços históricos, culturais, linguísticos que nos unem a Portugal, a nossa Constituição traz uma previsão que tem uma contrapartida também na legislação portuguesa, que indica o seguinte: aos portugueses que tenham residência permanente aqui no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Olha só, portugueses que tenham residência permanente no nosso Brasil. Então, o sujeito tem que ser português e tem que ser residente aqui de forma permanente. Então, não é qualquer estrangeiro, não é qualquer português. É um português com residência permanente. Se houver reciprocidade, já lhe adianto que essa reciprocidade existe. E ela existe porque nós temos um tratado firmado com a República Portuguesa, um tratado de amizade e cooperação entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa que prevê essa reciprocidade. Então, esse português com residência permanente aqui, já que há reciprocidade, ele vai ser tratado como se fosse brasileiro naturalizado. O que isso significa? Que ele vai ser tratado como se ele fosse naturalizado. Mas perceba, ele não se submeteu ao processo de naturalização, mas ele é tratado como se ele fosse brasileiro naturalizado, sem ter se naturalizado. Ele continua sendo o quê? Ele continua sendo estrangeiro, mas ele é tratado como se brasileiro naturalizado fosse. Claro, se ele buscar isso, Porque não é qualquer português que reside de forma permanente aqui que quer o Estatuto da Igualdade. Ele tem que querer ser tratado de forma equiparada a brasileiros naturalizados. E aí ele pode procurar a justiça eleitoral para poder tirar o título de eleitor, votar, até mesmo se candidatar para certos cargos, não para todos, porque alguns são privativos de brasileiros natos, Então, ele pode exercer isso que a gente chama de quase nacionalidade, desde que ele cumpra esses requisitos que estão postos aí. Tá bem? Então, tem que ter residência permanente no Brasil e deve haver reciprocidade em favor de brasileiros e o sujeito tem que ser português. Esses são os requisitos que a gente tem que observar. Tá joia? Bom, então você sabe quem é brasileiro nato, você sabe quem é naturalizado, você sabe quem é o quase nacional. Agora, o nosso próximo passo é discutirmos o seguinte: e quando temos que tratar das diferenças entre natos e naturalizados? Eu vou lhe mostrar, mas o artigo 12, parágrafo 2º indica que a lei não pode estabelecer diferenças entre eles, entre natos e naturalizados, tá? Mas a Constituição o faz em 4 diferentes situações, que você deve conhecê-las. 2 são muito cobradas em prova, referente à extradição e referente aos cargos, e as outras 2 já não têm tanta incidência, mas ainda assim você deve ler os dispositivos pertinentes. Vamos conhecer isso?